Bom dia, a paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Que essa leitura bíblica venha nos dar discernimento e sabedoria, que nós possamos entender cada vez mais a palavra de Deus. Hoje nós iremos entrar no capítulo 27, irmãos, do livro de Mateus. Desde já eu peço perdão a vocês pela ausência, porque os meus horários não estão coincidindo. Mas eu sei que Deus está no controle de todas as nossas vidas, amém? No capítulo 27 fala sobre Jesus é enviado a Pilatos. Foi quando Jesus foi negado, ao povo. O povo que não quis enxergar o verdadeiro Deus em nossas vidas e lançou a morte, E chegando amanhã, todos os principais dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarraram e o levaram. Entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Judas se suicida. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento. As 30 peças de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as peças, retirou e foi se enforcar. E os principais dos sacerdotes, tomando as peças de prata, disseram: não é lícito jogá-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. Mas eles, decidindo em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: tomaram os 30 peças de prata, que preço de qual foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e a deram pelo campo do oleiro, segundo o que determinou o Senhor. Jesus perante Pilatos. E Jesus foi apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: és tu rei dos judeus? E disse Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E não lhe respondeu nenhuma palavra. De tal maneira que o governador se maravilhava muito. Pilatos ficou admirado pelo fato de que Jesus não se defender dessas acusações, vendo que elas poderiam levá-lo à morte. Jesus é condenado e Barrabás é solto. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso escolhido pelo povo como o que quisessem. E tinham então um preso bem conhecido que se chamava Barrabás. E estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque hoje padeci muitas coisas em sonhos por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciões repudiaram o povo que pedisse Barrabás e matasse Jesus.
E respondendo o governador, disse-lhe: Qual desses dois vos queres que solte? E eles disseram: A Barrabás. E disse-lhes Pilatos: O que fareis então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja sacrificado. O governador, porém, disse-lhes: Mais que mal fez ele? Mas eles gritavam mais, dizendo: Seja crucificado, seja crucificado. Pilatos, então, vendo que não adiantava antes, se fazia mais alvoroço. Tomando água, lavou as mãos diante do povo, dizendo: Inocente sou do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: Seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e ele, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Jesus é coroado de espinhos. Então os soldados, o governador, levaram Jesus à audiência, irmãos, que aqui são 5 horas da manhã. Reuniram junto dele toda a equipe. E despindo-o, jogaram por cima dele um manto escarlate. E puseram sobre sua cabeça uma coroa tecida de espinhos e uma cana à sua mão direita, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciu, dizendo: Salve o Rei dos Judeus! E cuspiu nele. Tomaram a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois o haviam escarnecido, tirando-lhe o manto. Vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para o sacrifício. E quando saíam, encontraram um homem cirineu que se chamava Simão, a quem constrangeram a levar sua cruz, a crucificação, e tendo chegado ao lugar chamado Golgota, que se diz lugar da caveira, disseram a beber vinagre misturado com fel, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E depois o haveriam crucificado, repartindo suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram-se entre si minhas vestes, e sobre minha roupa lançaram sortes. E assentados o guardaram ali. E sobre sua cabeça puseram sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, e um à direita e outro à sua esquerda. E os que passaram os injuriaram-me, semeando meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destrói o templo, em 3 dias os reedifica, salva-te a ti mesmo. E eis o Filho de Deus desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes com os escribas e os anciãos escarneceram, dizendo: Ele salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Jesus, livre-o agora, se o ama. Porque diz seu filho de Deus, você não diz ser filho de Deus? E da mesma maneira injuriaram-lhe os sacerdotes que com ele estavam crucificados. A morte de Jesus. E desde a hora sexta ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus,
meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, quando ouviram isso, disse este homem: chama por Elias. E logo tomou uma esponja e embebeceu com vinagre e pondo-lhe em uma cana, dava-lhe a beber. E outros, porém, diziam: deixe, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, outra vez clamando com voz forte, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto e de baixo. E a terra tremeu, e as rochas se fenderam. Os sepulcros foram abertos, e muitos corpos de santos dormiam, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que estavam com ele, guardando Jesus, vendo o terremoto e essas coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E está ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde Galileia para o servir, entre os quais estavam Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, o sepultamento de Jesus. E vinda já à tarde, veio um homem rico. Perdão, irmãos, que é muito comovente essa história aqui. A Maria do homem rico, chamando José, o qual também era discípulo de Jesus. Este chegou a Pilatos e pediu-lhe que com o corpo de Jesus. E este chegou a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe dessem o corpo. E José, tomando o corpo, envolveu em um fino e limpo lençol e o pôs em seu sepulcro novo, que tinha aberto na rocha. E depois de colocá-lo na grande pedra à porta do sepulcro, foi-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas em frente ao sepulcro, a tumba selada e vigiada. E no dia seguinte, que é dia depois de preparação, principais dos sacerdotes dos fariseus em casa de Pilatos disseram: Senhor, lembrando-nos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não venham seus discípulos de noite e o roubem, e digam: venham seus discípulos à noite e o roubem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E Pilatos disse-lhes: tendes a guarda, ide, segurem-se como melhor puderem. E indo ele, seguraram o sepulcro, selando-o com pedra, além de pôr a guarda. Irmão, nós vemos aqui que o povo, no momento do sacrifício, de sacrificarem o corpo de Jesus, quando Jesus deu a sua última palavra ao Pai, ele morreu. E ao morrer, o céu estremeceu, a terra estremeceu, e todo o povo que estava ali acreditou que ele era filho de Deus, né? Depois do mal feito. Mas ainda assim, eles ficaram com medo de serem até mesmo, né, envergonhados, e achavam que se fechassem o sepulcro, de Jesus, onde ele estava, ele não teria condições de sair de lá, né? Mas nós sabemos que Deus é Deus e Jesus Cristo é Filho de Deus e que ele não precisava mostrar nada para ninguém, que ao 3º dia ele ressuscitou e saiu do sepulcro mesmo antes de tirarem a pedra. Porque
Porque o Espírito de Jesus foi levado ao Pai. E ao aparecer aquele povo, não acreditavam, porque foi um milagre feito por Deus. Não ia ser uma pedra, não ia ser um sepulcro, não ia ser uns guardas, né? Que iriam impedir Jesus de vir novamente, ressuscitar e nos provar que o amor de Deus tinha vencido naquele momento. Toda dor, toda humilhação, todo sofrimento que ele passou ali foi por cada um de nós, para que nós pudéssemos fazer diferente aqui na terra, irmãos, para que nós não venhêssemos a pecar. Mas ainda assim, irmãos, nos dias de hoje, as pessoas não têm mais amor próprio, não amam mais uns aos outros. O amor se esfriou, o respeito se foi. O mundo está novamente como estava antigamente. Mas hoje, irmãos, com a vinda, quando Jesus voltar, ele não vai precisar morrer, se sacrificar, sofrer novamente pelos nossos pecados, porque nós seremos o sacrifício. Por isso, nós temos que aprender a amar ao próximo, a amar a nós mesmos, a amar a Deus em primeiro lugar, a respeitar a cada um de nós, honrar, amar e adorar somente a Deus, fazer o bem, porque não adianta a gente amar a Deus e fazer o mal, não adianta a gente amar a Deus e não amar o próximo, não adianta a gente amar a Deus e não fazer a bondade e a vontade de Deus, irmãos, amém? Que essa palavra venha entrar no coração de vocês e que vocês venham ter discernimento por toda a vida de vocês. A salvação, irmãos, é individual, que nós possamos ter condições de lutar por nossa salvação. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe esse dia, que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus venha trazer sabedoria e discernimento na vida de cada um. Compartilhe, se inscreva no meu canal e que esse canal seja para a honra e glória do Senhor e não a nós. Amém?